Fala galera, tudo bem? Meu nome é Yuri, esse é o canal Mais 6 Pontos e hoje eu falarei sobre Eduardo Vargas, a nova contratação do Atlético Mineiro. Bom, nesse vídeo eu irei falar sobre a carreira de Eduardo Vargas, como joga o atacante chileno e principalmente como ele jogou com o Sampaoli e falar o que eu espero dele com a camisa do Galo daqui pra frente. Eduardo Vargas estava jogando pelo Tigres do México e ele foi contratado pelo Galo agora pelo valor de cerca de 1,5 milhões de euros, que dá mais ou menos aí 10 milhões de reais. O Galo acabou apostando caro nisso porque o contrato dele se encerrava no final do mês de dezembro desse ano mesmo, ou seja, tinha apenas 2 meses de contrato, porém o Galo pagou essa quantia nele para que já tivesse ele logo de imediato, para ele já acrescentar, para ele já poder atuar pela equipe no Campeonato Brasileiro. Vargas está com 30 anos e ele tem uma carreira muito irregular, porém uma carreira de um nível muito alto, atuando quando ele foi treinado pelo Jorge Sampaoli, que é agora o técnico do Atlético. Então, isso acaba que está gerando muita expectativa para que ele consiga render o que ele já rendeu na carreira. Bom, vamos lá. Primeiramente, o Vargas foi revelado lá atrás, no ano de 2007, pelo Cobreloa, um time pequeno no Chile, e jogou lá durante 2 anos, se firmou como uma grande promessa do país e foi logo para a Universidade de Chile. E foi na Universidade de Chile onde ele fez muita história. Ele, no geral, teve 78 jogos e 33 gols com a camisa da Laú, porém, destaque para a temporada de 2011, em que eu deixarei os números aqui no vídeo, em que aquele time da Laú era um time muito absurdo, né, treinado pelo Sampaoli, era um time de altíssimo nível e que ganhou todo o torneio Clausura quanto a apertura do chileno daquele ano e também a Copa Sul-Americana. E foi nessa Copa Sul-Americana em que Vargas fez história. E inclusive ele só não foi rei da América no ano de 2011, porque tinha um tal de Neymar jogando pelo Santos que eliminava qualquer chance disso. Mas enfim, o Vargas então nessa Sul-Americana de 2011 ele fez 11 gols em 12 jogos, com destaque inclusive para a Laú ganhou da LDU nas finais da Sul-Americana por 1-0 no Equador e 3-0 no Chile. E o Vargas fez 3 desses 4 gols, sendo um desses gols um golaço aí que ele dribla 2, 3 defensores, passa no meio deles e tira do goleiro na cara do gol. Nesse time da Laú, em que Vargas teve a melhor temporada da sua carreira disparado e treinado pelo Sampaoli, vai destacar isso, o Vargas jogava como jogador de ponta e era um jogador de muita velocidade, muita habilidade, muita explosão e uma finalização muito forte também. Ele tinha alguns belos gols de fora da área, tinha alguns belos gols de arrancadas também, porém esse Vargas já não existe mais. Não dá para esperar no Galo que ele volte a ser esse Vargas como ponta habilidoso e rápido. Esse Vargas não vai acontecer de novo. Mas foi assim que ele jogou na Laú e fez história, treinado pelo Sampaoli. Bom, depois dessa bela passagem na Universidade de Chile, ele foi vendido para Napoli, na Itália. E aí jogou uma temporada e meia lá e foi mal. Ele teve uma passagem muito frustrada na Napoli, não fez nem 5 gols com a camisa do time italiano. E ele teve então um empréstimo para o Grêmio. Ele ficou emprestado no Grêmio durante todo o ano de 2013. E aí, atuando no futebol brasileiro, vai dar um destaque maior para essa passagem dele. E foi uma passagem até boa no Grêmio. Ele ficou um pouco marcado negativamente por um gol perdido contra o Santa Fé, que acabou custando a eliminação do Grêmio na Libertadores daquele ano. Porém, ele teve uma passagem até boa no Grêmio, irregular, bastante irregular. Porém, teve boas partidas, teve bons jogos e que acabou sendo importante para o vice-campeonato brasileiro do Grêmio naquele ano. E no Grêmio ele jogava como atacante, fazendo dupla, vezes com o Kleber, vezes com o Barcos. Mas enfim, depois do Grêmio então, ele acabou rodando em Valência, QPR, na Inglaterra. Eu tentei dar uma enfeitada no nome aqui, mas enfim, é melhor não me arriscar nisso. O QPR da Inglaterra e depois o Hoffenheim da Alemanha, e ele foi muito mal nesses 3 times. Então, depois dessa passagem, a gente teve uma passagem muito ruim pelo Hoffenheim, ele acabou sendo vendido para o futebol mexicano. Bom, e lá no México, ele atua lá desde 2017 e ele tem, no geral, 43 gols em 153 jogos. Ele, na maioria das vezes atuando lá, ele fez uma dupla de ataque
com o Gignac jogando um pouco mais recuado, né, o Gignac mais plantado na área e ele se movimentando um pouco mais, porém sendo basicamente um segundo atacante. A maioria das vezes mesmo ele jogou assim. Ele só jogava de centroavante quando o Gignac estava fora. E no Tigres ele teve as 2 primeiras temporadas muito boas e as 2 últimas temporadas já bem abaixo, tendo feito 6 gols em 24 jogos na temporada passada. Na temporada atual, que foi interrompida no meio e tal, ele fez 3 gols em 14 jogos. Nas 2 primeiras temporadas ele foi melhor, tendo aí uma média de 15 gols em 45 jogos, mais ou menos. Porém, uma coisa que fala muito a favor do atacante Eduardo Vargas é inclusive o motivo ao qual eu estou vestindo essa camisa aqui. A camisa da seleção chilena, a camisa de 2015 da Copa América do Chile, em que o Chile saiu campeão. Inclusive, eu torci bastante para o Chile naquela Copa América, porque aquele time do Sampaoli, ali entre 2014 e 2016, mais ou menos, era uma seleção que eu gostava bastante de assistir jogar. Então eu tenho muita simpatia pela seleção chilena, e principalmente naquela época que eu torci bastante. E inclusive foi o motivo que me fez ter muita simpatia pelo próprio Vargas. Não à toa, eu comprei essa camisa, que é dele, número 11, né? Hoje ele veste a 9 na seleção chilena, mas enfim. E foi naquelas 2 Copas Américas de 2015 e 2016, eu vou focar mais em 2015 porque era treinado pelo Sampaoli. Foi nesses momentos em que o Vargas foi muito bem e aumentou ainda mais o peso do seu nome. Na Copa América, em 2015, ele acabou sendo um jogador mais avançado. Ele, no papel, fazia dupla de ataque com Alex Sanches. Porém, o Sanches, como é um jogador mais habilidoso e mais móvel do que o Vargas, ele armava muito mais as jogadas e o Vargas era muito mais um finalizador. Então, por mais que no papel os dois estavam ali lado a lado, lá na frente, na prática o Vargas era o jogador mais avançado e que participava muito do jogo para finalizar as jogadas. Ele foi muito bem naquela Copa América, ele fez 4 gols na Copa América em 2015, com destaque para a semifinal contra o Peru, em que ele fez 2 gols. Um gol foi gol típico de centroavante, pegando rebote e empurrando a bola para o gol, e o segundo gol foi um golaço, foi um chute de fora da área, em que a bola vai no ângulo do goleiro, então foi um chute muito bonito. Inclusive é um forte que pode ajudar muito o Galo, que é essa finalização do Vargas. E esse Vargas foi treinado pelo Sampaoli. Em 2015, né, o Chile é treinado pelo Sampaoli. Depois o Sampaoli sai e na Copa América de 2016 o técnico já era o Pizzi treinando o Chile, porém ainda tinha muita filosofia do Sampaoli ali. Mas nessa Copa América de 2016 o Vargas já foi mais um centroavante mesmo. O Chile jogava com 2 pontas, né, ao invés de ter uma dupla de ataque eram 2 pontas, e o Vargas espetado no meio como centroavante mesmo. E ele também foi muito bem, ele fez 6 gols nessa Copa América, mas com detalhe, ele fez 2 gols no Panamá na fase de grupos, e nas quartas de final ele fez 4 gols no México. Foi artilheiro com 6 gols, mas esses 6 gols em apenas 2 jogos, porém é absurdo um cara fazer 4 gols numa seleção como a do México, que não é uma seleção ruim, em uma quarta de final de Copa América. Bom, agora falando sobre Eduardo Vargas no Galo. A chegada dele não vai fazer com que o São Paulo precise muito de mudar o esquema do Galo. Pode jogar do jeito que vem jogando e apenas colocar o Vargas no lugar do Eduardo Sacha. Por quê? Ser esse jogador móvel, não ser aquele centroavantão plantado na área, como ele foi poucas vezes na carreira. Ele não vai ser esse cara plantado na área apenas para ser um centroavante cascudo, digamos assim. Ser um cara móvel que participa também da criação das jogadas, porém o seu foco vai ser o finalizador que o Galo precisa. Taticamente, a função dele pode ser bem parecida mesmo com a que o Sacha vem fazendo. A única diferença é essa: o Sacha não está conseguindo fazer a sua função principal, que é fazer gols, não está conseguindo ser um bom finalizador, e o Vargas vem com a esperança de ser esse bom finalizador e conseguir suprir essa grande necessidade do Galo. Porque é muito comum você ver o Galo aí finalizando bastante nas suas partidas, finalizando 20, 25 vezes para mais, e fazer um gol chorado, ou às vezes nem consegue fazer um gol que seja, como foi no 0-0 contra o Sport Mineirão. Então o Vargas vem para resolver esse problema, ele tem tudo para encaixar muito nesse estilo de jogo do Galo e acabar sendo então o jogador ideal para conseguir finalizar todas as jogadas, porque o Galo ele tem uma armação de jogadas muito boa. E falta apenas realmente o cara que saiba concluir. E esse cara pode ser o Vargas. E principalmente, valendo destacar então, essa relação dele com o próprio Sampaoli. Por quê? Os números do Vargas treinados pelo Sampaoli são 83 jogos, 50 gols e 16 assistências. Ou seja, são números muito altos e que
é realmente o que empolga a torcida do Galo nessa relação de Eduardo Vargas e Atlético Mineiro. Agora, o que eu penso sobre essa contratação ela foi muito boa para o Galo. É claro que ainda é uma aposta, porque o Eduardo Vargas também não é aquele craque de bola que é garantia que vai jogar muito no time, porém a tendência é muito forte dele dar muito certo, porque ele já mostrou na carreira ser o que o Galo mais precisa agora. Porém, tem que destacar isso, ele já mostrou que consegue ser, mas ele é muito irregular, como eu falei da carreira dele, é uma carreira muito irregular, então ele pode atingir o seu potencial máximo de jogar o que jogou em grandes momentos da carreira, mas pode também ser um jogador daquelas passagens frustradas em alguns times da Europa e até mesmo as suas duas últimas temporadas no Tigres. Mas, no mais, então fica a curiosidade de saber o quanto ele vai impactar para esse resto de Campeonato Brasileiro. E o Galo mostra que está realmente muito ambicioso em buscar esse título, até por conta daquilo que eu disse. O Vargas ele encerrar o contrato no final do ano, muito provavelmente ele iria para o Galo de todo jeito, por conta de toda a sua relação com o Sampaoli e também de precisar de novos ares, ele não iria ficar no Tigres de maneira alguma. Mas o Galo fez questão de pegar ele de uma vez, para ter ele rapidamente já nos meses de novembro e dezembro, para já tentar reagir e ficar firme nessa briga pelo título. Porque os últimos jogos do Galo, a sequência do Galo ainda está bem ruim e o time de fato precisa de reagir. Mas, no mais, é isso. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham da contratação, se vocês acham que o Vargas vai vingar ou não no Galo. Deixe um like no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Muito obrigado, até a próxima, valeu!